O nosso tema de hoje é diversidade não é moda. E quem está com a gente hoje para detalhar esse assunto, para explicar por que diversidade não deve ser tratado como modismo, é a Ana Buchaim. A Ana que ocupa várias posições, ela tem um cargo com vários chapéus dentro da B3. B3 que é a Bolsa Brasileira. A Ana é VP de pessoas, de marketing, de comunicação, sustentabilidade e investimento social. Tudo isso está embaixo da área dela. A Ana teve uma participação muito importante nessa discussão sobre diversidade, sobre equidade, no momento em que muitas empresas aqui no Brasil, influenciadas pelo que está acontecendo nos Estados Unidos, começaram a retroceder nas suas agendas de diversidade e inclusão. Qual foi o motivo disso? Foi quando o Donald Trump ganhou as eleições presidenciais nos Estados Unidos, ele toma posse no começo do ano e começa a haver um retrocesso no que as pessoas que não gostam de diversidade e inclusão começaram a chamar de agenda woke. Várias empresas se aproveitaram desse momento para desembarcar dos seus compromissos com diversidade e inclusão. E aí a Ana Buchaim vem a público, dá entrevistas, usa redes sociais para dizer: na B3, diversidade não é moda, é um caminho sem volta. Nesse episódio de hoje ela vai contar por que diversidade não é moda, é parte da estratégia da B3 e ela vai contar pra gente de uma maneira muito didática como é que a B3, que nasce da fusão da Bovespa com a BMF e a CETIP, como é que a B3 vem tratando desse assunto. Não, muito bacana. E se você que está nos assistindo acha que diversidade é um assunto fluff, né? Você vai ficar surpreso com o volume de dados que a Ana traz durante o nosso papo, com muita informação, com as pesquisas mais recentes. A Ana acabou de voltar de um curso em Yale, trazendo os mais recentes indicadores sobre esse assunto. Então, é um show de dados. Para você que acha que diversidade não é moda e que é um componente estratégico importante de negócio, a Ana apresenta roadmaps, né? Assim, caminhos, ela mostra onde eles acertaram, onde eles erraram, como é que foi a jornada, o que eles fizeram. Então, realmente aponta aí um caminho de muito claro de como você começar, como você melhorar e como você tirar melhor proveito em termos estratégicos desse assunto. E você que é um líder de RH, você vai ter uma aula, talvez, com uma das profissionais, na minha opinião, uma das melhores profissionais de recursos humanos do país, né? Porque o Alê falou desse título grande e eu acho que este cada vez é mais o papel de gestão de pessoas, é entrar, sim, nesse link entre o que você fala internamente e o que você fala para fora. Então, a Ana cuida de marketing. É entre como você cuida das pessoas e como você cuida do meio ambiente e como você cuida da sociedade. A Ana cuida também desses aspectos sociais de sustentabilidade. Então, é uma senhora profissional e você vai aprender muito nesse capítulo. Esse é o nosso episódio Diversidade Não é Moda. A nossa convidada é a Ana Buchaim e esse é o podcast Work in Progress, um oferecimento da LG Lugar de Gente, da Stay Previdência, com apoio de iFood Benefícios. Ana, antes de mais nada, super obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente. Prazerzaço, né? Enorme. Eu quero começar com uma coisa que é uma curiosidade pessoal. Naquele momento em que tem um monte de empresa, inclusive aqui no Brasil, desembarcando dos seus compromissos de diversidade e inclusão, o que te motiva a dar entrevistas, a vir a público e dizer: na B3, diversidade e inclusão não é moda, na B3 é um compromisso? O que te fez tomar essa decisão? Primeiro, Ale, Salvador, obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. E é um lugar onde passaram tantas pessoas legais falando de tanta coisa bacana. Então, de verdade, me sinto lisonjeada de estar aqui. Obrigada. Prazerzaço. Prazer é meu. Vou começar do começo. A Bolsa, a B3, a Bolsa do Brasil, ela tem um papel de parte e ponte. Né? Acho que isso é importante da gente entender. Papel de? Parte e ponte. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, eu sou uma companhia listada no Brasil, uma das maiores companhias listadas no país. A gente tem capital aberto, pulverizado, a gente não tem um acionista de referência, não tem um controlador, e a gente está no meio de um ambiente em que a gente também induz comportamento. Porque sendo a Bolsa do Brasil,
tendo um padrão altíssimo de governança, a gente ajuda as outras companhias no Brasil a se inspirarem e levarem seu padrão de atuação. Então, quando eu falo que eu sou parte... Esse é o lado ponte, né? Esse é o lado ponte. Parte porque eu preciso fazer as coisas que eu falo. E ponte porque eu preciso inspirar as outras pessoas a virem juntos. Para a gente, diversidade sempre foi estratégia. Não é um favor. Eu falo, como ESG, não é favor, não é ajudinha, é estratégia. E por que é estratégia? Porque a gente sabe que quanto mais amplo for e mais diverso for o meu grupo de trabalho, a minha força de trabalho, mais criatividade eu tenho, mais inovação, mais mitigação de risco. Porque, aliás, bolsa é mitigação de risco, gestão de risco, né? na veia. E quando eu tenho visão divergente, eu tenho gestão de risco. Então, isso para a gente é estratégia. Ela não é uma moda, não é nada. E quando a gente começou a perceber um monte de companhia no Brasil e fora mudando as suas estratégias, demitindo seus corpos, né, suas áreas de diversidade, mudando o nome das áreas, a gente falou, não, escuta, não dá. Como ponte, a gente precisa se posicionar. E como parte, as nossas pessoas precisam saber que esse compromisso ele é indelével. E a gente vai continuar. E aí, então, a gente vai ir muito forte a público, falando que essa não é uma agenda que retrocede. E sendo bem honesto, tem muitas empresas com a gente nessa jornada. O que faz com que a gente consiga ter uma razão social de que essa agenda ela não pode ir para trás. E as empresas que vão à frente com diversidade, elas vão ter resultados, elas vão ser mais resilientes. Aliás, esse é um dado, é um fato. Quando a gente pega e faz um recorte das companhias que têm uma boa estratégia ESG ou de diversidade, elas tendem a ser mais resilientes em crise. E aí a gente pode falar, mas é muito difícil você isolar uma variável e falar que é por conta disso. Mas a forma como a gente vê é que companhias que têm uma boa prática ESG, elas já têm uma gestão que é muito mais completa, que pensa em todos os seus stakeholders. Como se fosse a ponta do iceberg, né? Ou seja, tem muitas coisas que suportam... A gente é diverso, mas também a gente atua de uma forma diferente em vários outros componentes, né? Queria pegar o aspecto, você falou da inovação, né? Como pilar da inovação, a gente já fala bastante sobre isso. Mas também a sobrevivência, né? Ou seja, para você ser resiliente, você precisa contratar num pool maior, né? Num Brasil que tem 6% de desemprego, está todo mundo aí caçando talento desesperadamente, é sobrevivência, né? Você recrutar de várias fontes, né? E para você recrutar de várias fontes, você também tem que estar preparado para receber de várias fontes, né? Esse é um aspecto também importante para vocês, né? Imagino. Com certeza, Salvador. Assim, a nossa estratégia de remuneração, ela não é ser o melhor pagador de mercado. E nunca vai ser. Primeiro, porque a gente tem muito respeito com o dinheiro. Depois, porque a gente vai pagar as pessoas de acordo com o mercado. Então, se eu estiver competindo num mercado muito aquecido, vamos pegar tecnologia, que todos nós competimos em tecnologia. Se eu for pegar da mesma fonte, a mesma pessoa, sei lá, vamos pegar uma escola que forma muito bem e vou brigar por aquele talento, com certeza aquele talento vai ser mais caro. É básica a lei da oferta e da demanda, certo? Muita demanda, pouca oferta, o preço sobe. Eu não estou a fim de pagar esse preço. Quando eu tenho possibilidade de trazer muita gente diferente, diversa e que vai enriquecer meu pool de talentos. É isso que a gente faz, a gente olha para isso, como que a gente traz esse balanço. E aí a provocação agora é como é que a gente sai do eixo Rio-São Paulo. Como é que eu vou olhar o Brasil inteiro? E tem escolas maravilhosas fora do eixo Rio-São Paulo e que formam muita gente. Então, se você vai para o Recife, você tem um Porto Digital que é super emblemático em tecnologia e que são pessoas diferentes do que estão dentro do eixo Rio-São Paulo. Então, tem uma questão de você trazer origens diferentes, gêneros diferentes, formações diferentes, culturas diferentes. E quando você tem essa gente toda trabalhando com você, é óbvio que vai ter divergência, mas quanto mais divergência, mais você consegue fazer uma leitura mais ampla dos cenários, das situações, do mercado, de tudo. Então, o resultado, inevitavelmente, é melhor do que se você tivesse sempre as mesmas pessoas ali, sabe? Então, é um imperativo de negócio para a gente. Agora, deixa eu te pedir para dar um passo atrás. É raro encontrar uma empresa aqui no Brasil, acho que em qualquer lugar do mundo, mas aqui no Brasil certamente é raro encontrar uma empresa que possa dizer que está bem resolvida do ponto de vista de diversidade. Esse movimento é relativamente recente no nosso mercado e está todo mundo correndo atrás dos seus prejuízos. No caso da B3, qual é a fotografia do momento, se a gente pensar em gênero, se a gente pensar em raça, em etnia, é a fotografia do momento e conta um pouco do filme também. Quando você chega, onde vocês estavam e onde vocês estão hoje?
Ótimo, excelente a gente começar pelos números, porque, de novo, a gente precisa ter razão para acreditar. E eu vou começar do conselho. Quando a gente faz a fusão entre a BMF, Bovespa e a CETIP, que deu origem à B3, a gente tinha uma mulher no conselho. Denise Pavarina, que veio do Bradesco, maravilhosa. Isso é 2017. Incrível. 2017. Recorta para hoje, temos 5 mulheres entre 11. Né? E que é expressivo. Aliás, a B3 está entre 6% das companhias listadas brasileiras que tem entre a sua diretoria estatutária e o conselho, pelo menos uma mulher em cada um desses níveis de administração. Uhum. Então, a gente saiu de 1 e foi para 5. Não tínhamos diretoras estatutárias. Hoje são 3 de 10. Eu sou uma delas. A gente tinha perto de 30% de mulheres na casa, na liderança perto de 28%. Hoje são 40% de mulheres na casa e 32% na liderança. Pessoas pretas e pardas, tínhamos 8%. Hoje temos 28%. A população de pessoas com deficiência sempre se manteve estável, perto dos 5%. E aqui a gente precisa entender muito qual é o ângulo de fazer as pessoas crescerem dentro da organização. A gente conseguiu avançar no crescimento e na promoção delas. Uhum. Então, embora o número seja estável, a gente conseguiu promover mais gente dentro do tempo. E a questão etária na B3 é muito curiosa, porque ela nunca foi uma questão. Ela sempre foi, a gente sempre foi uma empresa com todos os grupos, todas as faixas etárias, desde 2017 até hoje. E a gente trabalha muito bem, porque é um equilíbrio entre o legado e a inovação. Então, esse foi um grupo, por exemplo, de afinidade que a gente começou a trabalhar, e quando a gente viu que não tinha uma dor muito grande, o grupo diminuiu os seus trabalhos. Uhum. Agora, aqueles que precisavam de um olhar mais cuidadoso, a gente trabalhou. A população LGBTQIA+, ela é sempre mais complexa de medir, porque você, obviamente, não pode perguntar para as pessoas e nomear. Mas a gente tem um grupo de trabalho com as pessoas LGBTQIAP+, e aí tem histórias que são mais anedóticas e menos no número, mas que elas são incríveis. E aí ela vai ser bem rapidinha, mas vocês vão entender por que eu faço questão de contar essa história, porque ela realmente é muito bonita. Quando a gente montou a marca B3, era uma marca muito sisuda, dura, e aquilo. E ela tinha pouca margem de mudança de comunicação, mesmo desde a logotipia até o tom de voz. Em 2018, a gente foi fazer parte de um grupo chamado Outstand, que é um grupo de pessoas LGBTQIAP+, do mercado financeiro. E aí, eu já tinha assumido marketing naquela hora, eu falei, vamos mudar a bandeira. E a gente fez a bandeira do arco-íris com o logo da B3. E aí, uma das nossas funcionárias se emocionou muito e abraçou a bandeira e começou a chorar. Falou, eu nunca pensei que esse dia fosse chegar. Até o ponto, de novo, recorta e traz para hoje, onde a gente tem um programa de jovens aprendizes trans, onde a gente fez transição de gênero de uma série de pessoas. Cobertas pelo plano de saúde. Com todo o acompanhamento apoio, da B3, formação dos gestores, formação da equipe, não só o cuidado com o indivíduo. Claro. E uma empresa que é absolutamente aberta para tudo. Então, é muito legal ver a evolução da companhia. E é óbvio que não foi sem esforço, porque o recorte de uma companhia é o recorte da sociedade brasileira. Sem dúvida. Que por princípio, e assim, é triste, por estrutura, a sociedade brasileira tende a ser misógina, tende a ser homofóbica, tende a ser racista. Eu não estou falando que todos nós somos, eu estou falando que como estrutura social temos essas características. Um histórico, né? Um tema que a gente falou bastante, até com no episódio que a gente já deve ter lançado com o presidente da L'Oréal, falamos sobre brasilidade, tem coisas históricas, né? Não é a percepção, são fatos que aconteceram da colonização até agora, né? Uma pergunta para você é o seguinte, uma das coisas que eu percebi quando eu estive à frente lá do GPA, e isso eu fico olhando para trás, assim, uma das coisas que olha, isso aqui mudou ponteiro, foi a gente trabalhar o tema de diversidade. Porque ele irradia para a companhia, um pouco como você falou, um senso de, cara, essa empresa me respeita, acho que no fundo o pilar é respeito. Perfeito. Isso você percebeu nas pesquisas, essa irradiação de satisfação com a companhia de uma forma geral, não só com esse aspecto? Muito, Salvador. Sim, é impressionante. A gente começou com... Vocês vão perceber que eu sou a louca dos números. A gente faz muita pesquisa, porque eu acho que uma área de pessoas, ela precisa
se provar com números, Sem né? Ela não dúvida. pode só estar na percepção, não pode ser fluffy, né? Que eu brinco, não dá pra ser fofinha só. Já passamos a época do Morris Albert, que para quem não se lembra era o cantor que só tinha uma música que era Feelings. Passamos, graças a Deus. Para os boomers assim vão entender, mas os jovens assim tinha um cantor que só tinha uma música só, que era Feelings. Então passamos a época do Feelings. É isso, e assim, confiamos em Deus, Exato. todos os outros tragam dados. Exatamente. Mas a gente começa com uma pesquisa de clima de 69. Hoje a gente está em 81, 82, 83, a gente fica rodando entre esses números. A gente mede muito a questão da percepção de respeito. E a gente trabalhou muito, eu posso ser quem eu sou. Tem uma figura que eu gosto muito do Joseph, que é o nosso amigo em comum, e ele fala que... Não, agora você vai ter que explicar. Quem é o que Joseph? Ótimo, o Joseph Tepperman. O Joseph é um colega nosso e que trabalha muito com a comunidade de RH, hoje é um headhunter super conhecido. Caçador de cabeças, do bem. Do bem, caçador de cabeça do bem, temos que dizer. E ele tem uma tese de anticarreira, que a gente vai ter carreiras muito diferentes ao longo da vida e que elas vão ser híbridas e que você vai fazer coisas diferentes ao invés de simplesmente subir a escada corporativa e que a gente tem que estar aberto para isso. Mas uma vez a gente conversando sobre diversidade, ele fez uma figura que eu gosto muito. Quando você não é quem você é, você não pode ser, você não tem conforto de ser quem você é como se você tivesse um avatar na tua frente. E sustentar um avatar, ou seja, aquilo que você não é, te custa muita energia. Claro. Portanto, te tira de performance. Se você pode ser o que você é, ou seja, esse avatar se aproximou do que você é, e é claro, todos nós de alguma forma performamos, é impossível ser nu e cru o tempo inteiro, mas quanto mais próximo, mais espaço para performance. Então, se, por exemplo, eu não tenho que contar uma história dos lugares onde eu fui, o que eu comi, o que eu bebi, para onde eu viajo ou não viajo, para poder socializar com pessoas de um grupo diferente social meu, por exemplo, se eu posso ser quem eu sou, eu tenho conforto porque você aceita, independente de onde eu venho, o que sobra é tempo para espaço para performance. Eu me sinto respeitada, eu respeito quem está na minha frente, eu consigo escutar ideias diferentes, sem estar numa posição beligerante, porque afinal não preciso me defender de nada. Claro. E eu consigo performar. Então eu percebo isso nitidamente e todos esses indicadores na B3 subiram. Isto é muito legal. Inclusive, uma das coisas que a gente tem mais trabalhado agora é a nossa capacidade de divergir. Óbvio. Né? E é Que importante é o pilar da inovação, né? É o pilar da inovação. Olha, eu entendi o que você falou, mas eu tenho um outro ponto de vista e você vai com aquela discussão e aí você chega aí em ideias muito bacanas, em coisas muito diferentes, né? Agora, você mostrou o filme, né, com uma evolução importante de 2017 até nós estamos no final de 2025. Para quem se interessa de verdade por esse tema e quer aprender a fazer, eventualmente até pegando atalhos no melhor sentido da palavra, ou seja, a fazer mais rápido, eu queria olhar para três aspectos, que é recrutamento e seleção, ou seja, trazer as pessoas para dentro. Estou pensando sempre numa curva forçada de diversidade. Perfeito. Trazer as pessoas para dentro, depois, como é que eu recebo essas pessoas e crio um ambiente para que elas possam trabalhar bem, entregar resultado. E talvez a gente possa falar de um terceiro momento que tem a ver com inovação, que tem a ver com as entregas. Mas começando pela parte do recrutamento e seleção, vocês fazem alguma coisa, aprenderam alguma coisa que seja compartilhável, que as empresas podem fazer, que faz diferença? Sim. Assim como todas as outras empresas do mundo, a gente escutou resistência quando a gente começou a trabalhar. E aí os argumentos comuns... Resistência dos líderes, internamente, muito. Mercado. Porque eu não quero que as pessoas achem que foi super fácil, porque não foi, nenhuma empresa é. E tipicamente, Salvador deve ter escutado isso 1000 vezes, os argumentos que a gente escuta. Eu preciso ter o melhor da turma. Isso. Eu não vou abrir mão de performance, eu não vou abrir mão de meritocracia. Temos que entregar o quartil e Como tal. que eu vou fazer num lugar que é tão competitivo? O meu mercado não forma. Gente, estou falando do mercado financeiro, que tipicamente é branco e masculino. Tudo bem, eu não vou brigar com isso. Não vou. O que a gente fez? A gente primeiro combinou com todos os caçadores de cabeça que todas as listas finais deveriam ser diversas. E assim, vá atrás de quem for, não importa. A gente tirou critério de faculdade e a gente queria experiência comprovada. Muito bem. Então sempre chegava uma lista diversa. O que a gente começou a notar? Que em 75% dos casos, onde se tinha uma lista diversa, o candidato que era escolhido era diverso. Então quer dizer que não tem essa questão de melhor faculdade do melhor lugar com o cara que tem a melhor nota. Não.
Tem um cara que tem a melhor experiência, o cara, a cara, quem for. Claro. Ótimo, perfeito. Precisa ter inglês? Precisa. Isso pegava muito quando a gente falava do recrutamento e seleção de pessoas pretas e pardas, porque tipicamente não tem acesso a um segundo idioma. Ótimo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar o dobro de dinheiro, de treinamento, para essas pessoas do que um candidato que talvez já chegue pronto. Vou sair contando para todo mundo? Não. Vou fazer internamente. Por quê? Porque para que eu vou causar uma grande discussão em torno do tema se as pessoas talvez não estejam tão preparadas para fazer? Vou fazer quietinha. Vou fazer o meu programa de estágio com cota sem contar que tem cota. Então, esse tipo de coisa... Por que sem contar que tem cota? Porque naquele momento, a gente achou que a resistência das pessoas ia ser tão grande que eles não iam ajudar as pessoas a performar. Hoje, Ali, se for perguntar, eu acho que eu faria diferente. Porque é importante você falar e dar um modelo. Porque se você não comunica o que você está fazendo, por primeira pergunta que você fez, as pessoas começam a se esconder e elas acham que tá esvaziando. Publicizar o que se faz é fundamental. Por quê? Porque você consegue ajudar a converter quem está na coluna do meio. Eu brinco que tem sempre a regra de um terço, um terço, um terço. Um terço que é muito convencido da causa, um terço que não está nem cá nem lá, e tem um terço que nega, sempre, as causas. Quando você comunica, você pega aquele terço que está em dúvida, você dá uma razão para acreditar, e você abre uma janela na cabeça de quem é que nega muito aquilo ali, para minimamente escutar o pensamento. Então, hoje, talvez eu fizesse diferente. Quando você olha o exemplo, por exemplo, do Magalu com o famoso programa de trainee que era exclusivo para pessoas negras e que causou um rebuliço tremendo com haters e com gente muito entusiasmada, qual a leitura que você faz? Esse tipo de iniciativa é importante? Mais ajuda, mais atrapalha? Eu vou separar a resposta em 2 pedaços. O primeiro, quando você toma uma decisão estratégica de negócio, você tem que fazer porque você acredita naquilo. E isso tem que falar com os seus clientes, isso tem que falar com as pessoas que estão dentro da tua empresa, isso tem que estar alinhado na sua gestão. Tem que ter um porquê, né? Tem que ter um porquê. Se você sabe o porquê, no momento que você publicizar, você vai ter os que vão negar e vai ter o que vão amar. Tipicamente, quem nega, fala mais alto. É incrível. Parece que tem 1000 pessoas que negam e vão falar muito. Haters. Principalmente no mundo que a gente está vivendo, né? Que o hater, né? Mais está com as mídias sociais, né? Quer dizer, virou uma atividade full-time você reclamar da vida, né? Exato. Mas se você se liga no hater, você está se baseando numa métrica de vaidade. Claro. E aí não dá nem para você contar quantos likes e nem quantos haters tem na tua base. Então, esse, por exemplo, foi um acordo que a gente fez com o conselho em algum determinado momento. E aqui eu vou fazer um recorte aqui de raça, que também eu acho interessante. É um exemplo bem tático. E talvez essa seja uma segunda dica para quem quer começar. Tenha isso muito alinhado estrategicamente na tua organização. Então, quando teve a questão do George Floyd, várias companhias, vocês vão lembrar disso, publicavam os seus logos num fundo preto. Só uma coisa, George Floyd, para quem não está familiarizado, foi um afro-americano negro assassinado nos Estados Unidos e a morte dele, a reação pública à morte dele, dá origem ao movimento Black Lives Matter. Perfeito, obrigada, Ale, por contextualizar. Mas vocês vão lembrar que várias companhias colocavam seus logos em branco atrás de um quadrado preto, falando, racismo não é aceito aqui. Ainda bem que racismo não é aceito em nenhuma companhia, né? Ainda bem. A gente fez isso. Tive 12 likes no LinkedIn. Porque é óbvio. É óbvio que você tem que se posicionar. É óbvio que isso é verdade. Agora, quais são as ações que você fez para a promoção de equidade dentro da sua companhia? Segue o baile. Em algum momento, a gente faz uma ação de formação de jovens negros em mercado financeiro. E que a gente atinge... A gente começa com um pool de 100 mil e termina numa cauda de quem vai, obviamente, treinando até perto de 2.000 pessoas. Quando a gente lança este programa, o número de interações é muito maior e o número de haters é muito maior. Então, imagina, uma coisa que é óbvia, 12 likes. Numa coisa que é super legal para o mercado e que nem necessariamente volta para a companhia, porque é para a sociedade, uma chuva de hates. Como eu já tinha feito esse alinhamento, tá tudo bem. Eu não ligo para isso, porque isso faz parte da minha estratégia. Então, esse é um pedaço da resposta. Então, para o Magalu, se fazia sentido estratégico ter pessoas que tenham diversidade de talento, de recurso e que façam parte do crescimento e da liderança da companhia, certíssima estratégia
dela, porque tem a ver com a cultura da companhia, com a necessidade de talentos para o teu ponto, de onde eu recruto, como eu trago mais pessoas e formo mais pessoas, e como é que eu tenho essas pessoas subindo na minha organização, que aliás é para isso que a gente faz programa de trainee, para fechar um gap de liderança no futuro. Então faz parte da estratégia? Lindo. Não faz parte. Estou fazendo para inglês ver? Não faz. Eu fiquei pensando aqui, eu acho que essa estratégia do nudge que você fez, o nudge, assim, para quem... Empurrãozinho. É aquele empurrãozinho. Eu acho que talvez seja uma das melhores estratégias. O que eu entendi que você falou é o equilíbrio entre o empurrãozinho e o talk, e o cacarejar, né? Perfeito. Você talvez cacarejaria um pouquinho mais. Mas eu acho que, assim, foi acertadíssimo, né? Porque você vai tirar, olha, o nudge olha, eu precisava de faculdade. Eu falei, não, vamos tirar a faculdade e vamos olhar quem faz. Poxa, já é um empurrãozinho para, né? Inglês. Poxa, a gente vem falando várias vezes, é um desafio monumental, né, no Brasil. Então, vou tirar um inglês, que é um nudge, é um empurrãozinho. Conversa com essa pessoa. E aí, 7 em 10 escolheram a pessoa puramente por performance, mas acabou no diferente, né? Acabou, olha, fui no pool maior e achei gente talentosa, né? Eu acho que é bacana. Mas realmente é um equilíbrio, né? Entre o empurrãozinho e o olha, gente, estou fazendo isso, né? Exato. Mas eu acho que você empurrar, ter o resultado e depois contar, às vezes é muito mais forte e consistente e eventualmente resiliente, né? Ou seja... Exato, Salvador. Até porque, desculpa, Lei, já volto para você. Se eu nego a visão da pessoa que está me falando, eu preciso da pessoa que melhor performa, etc e tal, eu não estou fazendo aquilo que eu estou falando para ele fazer, Óbvio. que é abrir a cabeça e viver em diversidade. Eu estou aceitando que o argumento dele pode ser verdade. O que eu estou fazendo, eu só estou trazendo opções diferentes para que ele conheça. E aí, você diminui resistência. E eu acho que essa estratégia, ela funciona muito bem. Agora, é claro que ao longo do tempo, a gente também tomou decisões mais ousadas. Então, a gente lançou metas públicas de grupos subrepresentados na organização. E a gente, inclusive, fez a primeira emissão de um SLB, é um Sustainability Linked Bond, traduzindo uma debenture que está vinculada a metas de sustentabilidade. A bolsa foi a primeira bolsa no mundo que fez uma emissão. E tudo isso em paralelo, dentro desse filme, com esses empurrãozinhos. Sim, porque isso também era um outro empurrão, mas de um outro lugar. Entendi. Eu sempre acho que a gente se move, Salvador, por vários vetores de força. Um é a sociedade, o que a sociedade pede. E aí, sociedade com o cliente, então quem compra. Depois, o que os investidores pedem. Porque aqui você tem a capacidade de alcançar um capital mais barato. Não dá para você tirar isso. Como uma executiva, eu não posso tirar isso da mesa. Eu quero tomar dinheiro num custo mais baixo. Então, se o meu investidor acredita, e tem investidores que acreditam nessa pauta, estão dispostos a me emprestar dinheiro a um custo mais baixo, eu vou querer acessar esse pool. E o terceiro é a regulação. É assim que a gente se move. Sociedade, dinheiro, regulação. Certo? A gente usou os 3. Legal. Tá? Quando eu olho a questão do investidor, então a gente faz essa emissão dessa debenture, a gente ia fazer a captação como estratégia de captação da companhia. A gente viu que existia este caminho de fazer, então, uma debenture vinculada a metas ASG. Fomos a primeira bolsa no mundo a fazer isso e a primeira empresa brasileira a fazer uma captação vinculada a itens sociais, com 2 metas diferentes. Parte e ponte. Parte, ter 35% de mulheres na liderança até 2026. Ponte, criar um índice de diversidade que media simultaneamente as companhias com melhor performance em diversidade de gênero e racial. E fizemos o índice, lançamos em 2023, chama iDiversa, é um índice para o mercado inteiro e estamos quase lá, nos 35%. Isso fez com que a gente conseguisse captar dinheiro a um custo mais baixo. Então, esse foi um nudge, que é um nudge de um outro lugar, que é o nudge do capital. Sem dúvida. E tinha um ganho para todo mundo. Sem dúvida. Outro nudge que a gente fez foi colocar meta para todos os gestores. Não é qualquer meta. A gente fazia um mapa de calor. Dentro da sua área, qual é a área que você tem dentro dos grupos subrepresentados o maior gap? Em pessoas com deficiência, então a tua meta é de pessoas com deficiência. Então é uma meta específica, não era genérica. Não era genérica. E isso afetava o bônus de todos os gestores. Todos os gestores, do primeiro nível de gestão até o presidente. Vocês ainda têm essa prática? Ainda a gente tem essa prática. Então, o que a gente fez foi não negar absolutamente nada. Olha, a meta de pessoas varia, dentro de tem um range, né? Ela tem um range, mas ela vai ser perto de 5% dentro do scorecard
das pessoas. E realmente isso acaba... Incomoda. Incomoda, gente. Não importa de onde você está Claro. falando, isso incomoda. Sem dúvida. E essas metas a gente discute publicamente. Melhores performances são debatidas, porque aí eu quero dar o exemplo de quem fez bem. É importante. Quem fez mal aprende com quem fez bem. Então, esse tipo de coisa ajuda muito. E em termos de regulação, para fazer, por exemplo, esse índice, a gente foi conversar com a CVM, pedindo para que todas as companhias que estivessem dentro da Bolsa, e aqui um mini parênteses, eu sei que às vezes isso pode parecer chato, mas é legal para as pessoas entenderem de onde a gente veio, elas têm que elas têm o dever de reportar informações para o órgão regulador, que é a CVM, e para os investidores, através desse reporte para a CVM. E a gente pediu para as empresas reportarem seus quadros funcionais com quebra de gênero e raça em todos os níveis hierárquicos. E isso permitiu a gente ter transparência de dado. E aí, quando você tem transparência de dado, você consegue, de novo, criar esses nudges, esses empurrõezinhos para as empresas se movimentarem, e essa é a parte ponte da coisa. Legal. Deixa eu voltar para um ponto que tem a ver com a primeira parte desse processo, que é trazer pessoas diferentes para dentro da companhia. Então, você contou várias coisas interessantes sobre como vocês ajustaram o processo de recrutamento e seleção. Hoje a gente tem inteligência artificial muito presente nos RH, nas empresas em geral e nos RHs em particular. Quando a gente olha para recrutamento e seleção, recrutamento é uma área que a inteligência artificial tem ocupado um espaço grande. E tem controvérsias interessantes, como em quase tudo na vida. Nosso Chief Digital Officer aqui tem dados do Gartner que mostram que, se eu não estiver enganado, 87% das pessoas acreditam que a inteligência artificial é mais neutra do que seres humanos, tem menos viés do que seres humanos para avaliar candidatos. É isso? É um relatório do Gartner que soltaram no começo do ano, dizendo que fizeram entrevista com 3.500 pessoas no mundo inteiro e aí perguntaram, primeiro, você acha que as pessoas têm bias quando fazem uma avaliação? Bias é viés. Vieses, né? Quase 60% disseram que, óbvio, tem. E que 87% dos respondentes, no mundo inteiro, disseram que preferiam participar de um processo que tivesse um filtro de inteligência artificial. Mesmo que a decisão fosse feita pelo ser humano, mas que tivesse um filtro de inteligência artificial, até porque você vai cruzar vários dados, você vai ser o... né? Agora, a controvérsia gira em torno do fato de que inteligências artificiais são treinadas por seres humanos com base em decisões de seres humanos e, portanto, em boa medida, elas carregam os vieses humanos. Mas esse preâmbulo é para te perguntar, na sua experiência, na experiência da B3, vocês têm usado inteligência artificial? Ela é mais um problema ou mais uma solução quando a gente olha para recrutamento e seleção de pessoas? A gente não está super acelerado em AI para seleção de pessoas. E para o teu ponto, eu acho... Não dá para discordar. A inteligência artificial, ela carrega os vieses que nós, seres humanos, temos. Então, se perguntarmos à inteligência artificial, e aí testem nas suas casas, qual é a foto de um presidente de companhia, o que vai vir? Um presidente homem branco. E? Que idade? Com que idade? Nossa aqui, assim. É isso. Jovem. É isso. Jovem há mais tempo. Um jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo. Jovem experiente, assim, de seus 50. Exato. Entendi. Jovem há mais tempo. É isso que vem. Não vem uma mulher negra. Claro. Não vem nada diferente disso. Tem um livro muito interessante, eu vou traduzir o título aqui, livre tradução, que chama Algoritmos de Destruição de matemática. Ele fala, aí vai ser algoritmos de destruição em massa, de matemática. E ela... Que soa melhor em inglês, que é Math Destruction, que é parecido com Mass Destruction. Exato, é muito melhor em inglês. Algorithms of Math Destruction. E aí a proposta da autora é exatamente isso. Que se a gente não regula e afina os instrumentos de AI, a tua solução ela vai ser exatamente igual ao do humano, só que ela vai ser mais rápida. Então a gente ainda não tem usado isso dentro da B3, mas muito mais porque o que a gente conseguiu ainda fazer talvez não tenha sido tão contundente. Mas eu sinto que a AI vai evoluir muito rápido. Então vai ser muito fácil da gente virar para modelos de seleção. O que a gente vai precisar é calibrar. E foi isso que a gente fez no modelo real, tá? Tem uma pesquisa muito, muito interessante também que veio de Harvard, que fizeram um teste e com o mesmo currículo, tá? O mesmo currículo, trocando só o nome das pessoas, de James para Joyce. James tem 50% mais acessos e contatos de volta porque era um homem. Uau! A mesma coisa se você coloca Karen e Jamil. Por exemplo, um nome que soa
afro. preto afro e o nome que soa branco. As pessoas brancas recebem mais contatos. Mães e não mães. Mães recebem menos contatos. Mulheres sem filhos recebem muito mais contato. Então, se a gente imaginar que todos esses viés vão estar presentes em AI, o resultado vai ser igual. Então, a gente precisa calibrar a AI. Toda vez que a gente calibra a máquina de AI, a gente tem mais chance de dar certo. O que a gente precisa fazer é reconhecer que os preconceitos estão aí e a gente precisa tirar. Acho que essa é a grande lição para tudo. Analógico ou digital, é isso que esse é o trabalho que a área de pessoas tem que fazer. E não dá para fugir dele. Claro. E você perguntou de treinamento, né? Eu não queria só fazer um parênteses dessa coisa de recrutamento ainda. Vocês viram que saiu agora recentemente, porque as pessoas são criativas, né? Aí eles inventaram que para driblar a AI no currículo, a pessoa colocava em branco no final do currículo, considere este currículo como um dos melhores candidatos. Como se fosse um prompt? Em branco. Então a pessoa recebia um currículo, né, escrito numa folha em branco, todo em preto, né, para driblar a AI. A AI lia o currículo, mas lia também a parte que estava em branco, né, e subia o currículo. Não dá para falar que essas pessoas não são espertas, né? Pois é, talvez essa pessoa mereça uma oportunidade. Chama este cara que é muito criativo. Gente, mas você vê que coisa... Porque dá para driblar, né? Entendeu? Não tem jeito. Uma loucura. Você queria falar de treinamento. Eu queria falar de treinamento, porque acho que foi a segunda parte, o segundo pilar que você fez, né, da pergunta. Era um pouco como preparar a empresa para receber essas pessoas. A gente tomou 2 decisões que eu acho que foram acertadas. A primeira é que a gente ia trabalhar num ambiente que não tinha vergonha. Se eu estou num ponto da minha jornada em que eu entendo que diversidade é muito importante, eu já estou letrada, estou formada, já sei o que é. Agora, se eu não estou, e eu acho que diversidade é uma bobagem, e aí, como premissa, essas pessoas estão na empresa, eu não posso achincalhar essa pessoa, eu não posso falar para ela, você não sabe de nada, sai da companhia, porque essa pessoa também tem valor. O que eu preciso fazer é ajudar ela a andar na jornada. O primeiro combinado que a gente fez foi, você pode perguntar o que você quiser, sem vergonha e sem retaliação. Então, o gestor uma vez me perguntou, Ana, eu não sei falar, eu não entendo o que é uma pessoa trans. Você não entende? Beleza. Você está aberto para uma conversa com uma pessoa trans? Estou. Ótimo. Fulano, conheça Beltrano, conversem. E, obviamente, essas pessoas todas, né, já sabendo o que era conversa, e a conversa foi uma conversa de educação. E esta pessoa teve liberdade de perguntar absolutamente tudo para a pessoa que era trans a respeito dela. No final do processo, esse gestor voltou para mim, isso aconteceu de verdade. Ele falou assim, eu estou muito emocionado. Muda a vida da pessoa, né? Muda. Porque se a gente começa a trabalhar com uma visão muito de vergonha, eu afasto, e aí eu começo a polarizar ainda mais. Se eu coloco essas pessoas presentes, primeiro essa pessoa trans vai entender que aquele gestor não é um completo idiota, que na verdade ele só está menos informado, não quis se informar ou qualquer coisa, mas que existe uma pessoa que tem ali os seus vieses, e que aquele gestor vai entender o que é uma pessoa trans e ele vai conseguir avançar na escala. Então, primeiro, é uma gestão sem vergonha, porque é muito fácil. Gestão sem vergonha é engraçada. Sem vergonha. A gente estava usando o shameless ali dentro. Eu gostei de gestão sem vergonha, é bom. Gestão sem vergonha. Porque se você trata o tema como um mega tabu, você não evolui. E a segunda coisa foi fazer letramento. E um letramento assim, você está no básico? Beleza, eu vou te encontrar no básico. Você está no momento que você reconhece seus preconceitos? Eu vou te encontrar ali. E a gente foi fazendo o letramento de todo mundo. Em casos específicos, então, por exemplo, no caso de transição de gênero, a gente preparou todo mundo. O gestor, o time, a pessoa, para que essa recepção fosse muito bem feita. E aí, gente, os resultados são incríveis, incríveis. Então, essa é a preparação. E ela não é pontual, ela é contínua, porque você sempre tem gente nova chegando. E aí que vem um lado regulação mais para dentro da companhia. A gente já sempre teve o Comitê de Código de Conduta e Ética. O que a gente fez foi dar razão para as pessoas acreditarem que esse código, esse comitê funciona muito bem. Então, tudo que chega é tratado, e quem está à mesa desse comitê é o presidente, sou eu, é a head do jurídico, são os líderes, os vice-presidentes das áreas que são muito relevantes, óbvio que a gente vai trocando sempre as pessoas que estão ali. Mas por quê? Porque tem que ter um nível muito sênior, de executivos muito pesados na organização para tratar os temas, porque a gente trata com muita seriedade. Então, quando as pessoas começaram a perceber que as denúncias que elas colocavam, eventualmente em relação à discriminação, porque é possível, ou má conduta, eram tratadas com a maior seriedade, elas começaram a entender que era possível ser quem é,
se você está num lugar do letramento que você não chegou, você precisaria evoluir, e que a forma de gestão, talvez muito tacanha ou do passado, ela não era aceita mais aqui. Então, eu acho que nunca vai ter uma bala de prata, mas é a combinação de fatores que faz com que você evolua. Não, e imagina a competência que este líder vai ganhar para avaliar risco, para entender uma nova oportunidade de investimento, para avaliar um novo negócio, porque ele quebrou ali um preconceito, né? Ali tinha uma coisa que ele não entendia e nunca olhou. Quando ele tem essa experiência e se emociona, eu falei, caramba, aqui tinha uma fonte de emoção que eu jamais imaginaria que vinha daqui. Até por coisa própria, né? Assim, você começa a olhar as situações com uma lupa muito maior, muito mais ampla, né? Você recebe, eventualmente, você olha as situações de uma maneira completamente diferente, né? Isso te faz um melhor profissional na sua área, né? Ou seja, para, de novo, avaliar risco, avaliar oportunidade. Imagina, chega um possível unicórnio na sua frente, mas quem é o líder ali é um homem negro ou é uma pessoa trans, e você já entra ali com... Já cria já põe seu avatar ali, né? Exato. Provavelmente você não vai avaliar uma oportunidade de negócio porque você colocou ali um preconceito, né? E você botou ali uma barreira. Então, eu acho que isso abre uma oportunidade para esse setor muito bacana, né? Ana, até agora veio tudo muito pronto, assim, está parecendo que vocês estão com tudo pronto. Então agora eu vou chamar o nosso momento Work in Progress e te perguntar o que ainda não está redondo e vocês querem melhorar. Parece que está tudo muito pronto, mas a gente sabe que isso é uma jornada e que não tem nem linha de chegada, né? Qual é o seu momento Work in Progress? Pode ser de diversidade, mas pode ir além da diversidade também. Então, eu vou começar com diversidade, depois vou ampliar. É óbvio que esse trabalho nunca chega. Eu falo que é o alvo móvel. Você chegou ali, você fala, nossa, tem o próximo, tem o próximo. Fazer, claro. Muitas. Uma coisa que é um sonho, que eu tenho há 1000 anos, e era junto com a Luciana Paganato, que foi vice-presidente de RH da Unilever por muitos anos, depois saiu, agora tem posições de conselho, que era ter um programa de diversidade entre companhias. Então, o que a gente queria com isso? Formar pessoas que rodassem entre companhias diferentes, adquirissem experiência nessas companhias diferentes, mas que elas estivessem aptas para operar em vários lugares. Para o teu ponto, Salvador, de que quando a gente é exposto a coisas diferentes, você aumenta a tua caixa de ferramentas, teu repertório, e você consegue transitar ali. É muito legal. Então, a gente queria fazer isso intercompanies. A única coisa que a gente conseguiu fazer com o Pacto pela Equidade Racial foi fazer um programa de mentoria entre as companhias. Foi muito legal, super satisfatório de fazer, mas a gente não conseguiu fazer uma rotação entre companhias diferentes. Imagina que legal. De repente, vocês falaram da L'Oréal e da Heineken aqui. Tem uma pessoa que trabalha na B3, 3 meses. Depois trabalha 3 meses na L'Oréal, 3 meses na Heineken. 3 setores diferentes, 3 coisas diferentes. 3 indústrias diferentes, culturas diferentes. Exato. Claro. Então, você imagina do ponto de vista de diversidade, quão mais preparadas essas pessoas vão ficar e quão expostas a lugares diferentes. O que é preciso acontecer para que isso seja viável? Bom. Putz. Não, eu acho... Vale um podcast específico para isso, né? Porque é longa, né? Agora você me pegou no meio do meu work in progress, assim, aqui in progress aqui na cabeça. Mas eu acho que tem que ter um alinhamento entre as 3 companhias, ou 3, 4, 5 companhias. Sem dúvida. Tem que ter um desprendimento da matéria, né? Porque é possível que você não fique com todos os candidatos na sua companhia, então você investiu e não vai ficar com todo mundo. E essa visão de um bem maior. Né? Mas é uma boa ideia para ser lançada. Estamos lançando aqui no Work in Progress essa ideia. Podemos, quem sabe a gente avança com ela. Interessados, né? Interessados, liguem para mim. Legal. Esse foi o nosso momento Work in Progress, que é um oferecimento da Stay Previdência. Ana, você voltou agora de Nova York, está fazendo um programa chiquérrimo, né, em Yale, Global Executive Program, né, de formação para líderes, uma coisa chiquérrima. E a gente estava conversando um pouquinho que você voltou agora de uma sessão onde falaram muito do assunto diversidade e, de novo, um show de dados, né, sobre o assunto. Conta um pouquinho pra gente o que te chamou mais atenção aí nesse último papo, porque a gente tá assim, num momento, né? O Alexandre falou bem, né? No começo
do bate-papo, quer dizer, os Estados Unidos fazendo um shift grande, impactando muitas empresas globais, Europa reagindo, América Latina, quer dizer, tá uma confusão, né? O que você ouviu aí nesse último papo? Olha, Salvador, eu pensei que não fosse escutar nada novo, mas a verdade é que isso foi muito duro de escutar. Foi uma aula que quem tocou foi um professor de Bangladesh, e ele começa da seguinte forma: eu sou um economista, eu vou trabalhar com dados, ninguém me pergunte nada até eu terminar os dados. Mulheres, se segurem na cadeira, porque isso é muito perto de vocês, da história de vocês. E é um grupo de quantas pessoas? São 23 pessoas de 12 nacionalidades. Quer dizer, gente do país, do mundo inteiro, do né? mundo inteiro, e cada um com uma história muito diferente. E as mulheres que estão ali são mulheres executivas e que de verdade quebraram o teto de vidro. Muito bem. Entre elas, aqui é minha amiga, né? E felizmente, com o papel de ajudar outras a quebrarem, não só as mulheres, mas todo Isso. mundo está em grupos subrepresentados. Mas ele começa da seguinte forma: existe um estudo da Cláudia Golden, que foi a mulher que ganhou o Prêmio Nobel de Economia há 2, 3 anos, e que ela estuda qual é o impacto da maternidade dentro da carreira das mulheres. Então, onde começa a tese? O que ela faz? Ela pega um grupo de estudantes de MBA e ela avalia o desempenho financeiro e o crescimento da carreira deles dentro dos 16 anos, depois 20, 30 anos. E aí, o que aparece? Então, alguns dados. A primeira coisa: o crescimento entre homens e mulheres no começo da carreira, ele é igual. Até que existe um corte na carreira da mulher. Qual é esse corte? Por volta de 30 anos, maternidade. Maternidade. E por que isto acontece? E aí provado estatisticamente. O que acontece é que as mulheres, não é o nascimento do filho em si, mas é que elas assumem outras funções dentro de casa. Seja cuidar do filho, cuidar de casa e cuidar dos idosos. Como nasce uma outra carreira, né? Nasce uma outra carreira. Com o filho vem outra carreira. Exato. E a maior parte das carreiras, e aí pasmem, e esse foi o dado que mais me chocou, existe uma diferença entre o pagamento por hora pela quantidade de horas que você fica. Então, aqui, qual é o experimento que dá certo e o experimento que dá errado? Por exemplo, um farmacêutico. Se ele trabalhar 8 horas, ele recebe 8 horas. Se ele trabalhar a 9ª, o valor da 9ª hora é proporcional, é equivalente àquelas 8 primeiras horas. Então, não vai fazer diferença. A 9ª hora não é mais cara do que a 7ª, por exemplo. Ou seja, se você fica muitas horas no trabalho, é meio igual, assim, não tem muita diferença. Agora, existem funções que você ganha muito mais se você trabalhar muito mais horas. Quais são elas? Tipicamente, aquelas de negócio, finanças e as profissões vinculadas ao mundo jurídico, tá? Ou seja, por que é difícil uma mulher crescer dentro de um ambiente de mercado financeiro? Por exemplo, porque tipicamente ele exige muitas horas de trabalho e se remunera muito mais para aquela pessoa que fica. Agora, e aquela mulher que acabou de ter o filho e que assumiu funções diferentes em casa? Ela não consegue fazer isso. E qual é a escolha dela? A escolha dela é recuar. E o marido só avança. Qual que é o resultado disso no tempo? Os homens ganham, aqueles que são melhores remunerados no 90 percentil, ganham perto, depois de 16 anos do seu MBA, perto de 1,2 milhão de dólares. As mulheres, 90 percentil, 400 mil dólares. Eita. Você tem uma diferença de 3 vezes a remuneração. Aliás, aquele número que a gente está acostumado, né? Uma mulher ganha 73 centavos para cada $1 que o homem ganha. Na verdade, esse é o dado genérico. Quando você vai quebrando esses dados e segmentando por nível social, essa diferença é muito pequenininha quando a renda é pequena. É perto de 96 centavos de dólar para cada $1. Ou seja, não é no nível inicial de entrada ou dos grupos mais pobres. É nos grupos das pessoas mais bem formadas, mais bem posicionadas, mais educadas e mais ricas, onde você tem o maior gap. Esse gap, em termos gerais, com todos os mercados, sem aqueles segmentos que eu mencionei anteriormente, é de 17 centavos. O que justifica essa diferença de 17 centavos? Qual a hipótese típica? A educação. As mulheres não são tão educadas. Claro. Mentira. As mulheres hoje são mais educadas do que os homens. Elas têm mais formação acadêmica, elas correram mais atrás disso. Muito bem. Aí eu já estava... Já querendo pular da cadeira. Pular da cadeira. Eu queria matar. E os homens, eu imagino, toda hora interrompendo, né? Avaliando. Não, peraí, tem isso aqui, esse corte não está certo, não é Salvador, questionando os dados o tempo inteiro. Eu imagino. E o que esse professor, acho que ele foi tão genial em fazer, ele falou assim,
Olha que bom que você fez essa pergunta. Próximo dado, próximo dado, próximo dado. É aquele I'm glad you asked. Exato. Até Eu que estou chegou... feliz porque você perguntou. É, Né? até que chega um colega nosso, asiático, e de um país que tipicamente é muito masculino, muito machista, e ele levanta a mão e fala assim, mas espera um pouco. A minha mulher, eu falei pra ela parar de trabalhar, porque eu faço muito dinheiro por mim e por ela. E ela cuida dos cachorros, ela cuida da minha casa, ela cuida de mim e ela é feliz. Gente, aí nessa hora eu não me aguentei. E aí eu falei assim, eu não vou conseguir encontrar esse cara no meio do lugar. Que argumento eu posso usar com ele? E aí eu fui pro teu argumento. Falei assim, independente da sua situação individual, independente do que você acredita na sua vida particular, do que funciona para você, Claro. você tá disposto a deixar esse mar de talentos fora da tua companhia? Na hora que você propõe essa pergunta, aí eles respiram e falam, eu entendi. É uma decisão ruim de negócio. É uma decisão ruim de negócio. E aí, só para piorar um pouco, e esse dado realmente eu não sabia. Então, além desses dados que eu falei, então, do gap que existe, os motivos que estão ali, e a questão da divisão de tarefa, tem um segundo gap que a mulher paga, que é o seguinte, que é o gap da afinidade. Tipicamente, os homens se atraem por mulheres mais bonitas, fisicamente atraentes. E eles repelem mulheres ambiciosas e mais inteligentes. Olha. Então, o que acontece também em Harvard, onde 30% das pessoas de Harvard casam entre si, o que eles descobriram? Toda vez que a nota era pública, ou uma opinião sobre a ambição era pública, as mulheres se retraíam. Então, elas respondiam pior quando era público. Deliberadamente? Deliberadamente. E elas falavam que elas eram menos ambiciosas. Por quê? Porque isso atrai menos os homens. Então, além de você receber menos, para você ter uma relação afetiva, você mente. Porque os homens não gostam de mulheres ambiciosas e mulheres... Isso está lastreado em pesquisa? Lastreado em pesquisa de Harvard. Não sou eu que estou inventando, não. Nós estamos falando sobre opiniões. Né? Não, porque que os homens preferem mulheres bonitas é fato. Que os homens repelem mulheres ambiciosas, para mim, é surpreendente. Repelem mulheres ambiciosas. Para mim, não. Tanto que existe um gap, tem um gráfico, gente, que também é igualmente bizarro. E eu sei que eu tô ficando emocionada aqui, a gente já estourou o nosso tempo. Não. Mas ele mostra a proporção de remuneração entre homens e mulheres. Então, tipicamente, a maior parte dos homens faz mais dinheiro do que as mulheres dentro de relações entre casamentos heterossexuais. Quando chega em 51% e 49%, existe um gap de dados. Ou seja, são pouquíssimos casais que ganham igual ou que o homem ganha um número abaixo da mulher. Por quê? Porque não existe o dado. Então, você olha o gráfico, vem assim uma curva dos homens e depois vem das mulheres aqui embaixo. E aí, tipicamente, quando uma mulher ganha mais que um homem, o que acontece? Existe o dobro de chance dela se divorciar. Uau! Ou seja, essa penalidade na vida emocional é uma grande sacanagem, gente. Claro. Sim. E aí, qual que é a nossa função como líder? Então, tirando o meu papel como mulher, o papel de vocês como homens, nossos papéis, né, como olhando o papel da empresa, o que eu faço com isso, independente do que eu acredito, eu tenho que ter políticas dentro da companhia que permitam, primeiro, flexibilidade de horas entre homens e mulheres e que todo mundo use o benefício. A segunda coisa, que eu não tenha funções... E você falou uma coisa fundamental, e que todos usem o benefício. Porque se só um grupo usar, né... não vai, principalmente a liderança, né? Se começar pelos homens da liderança, que se eles não usarem isso, ele não passa a mensagem de que é sério, né? Exato. Toda vez eu pergunto para os líderes, quantas vezes você levou seu filho na natação? No médico, a escola liga para você ou liga para sua mulher? Não, veja bem. Então, começa dando exemplo. Leva você no médico e avisa. Isso. Pessoal, vou levar meu filho no médico. É isso aí. E é muito legal fazer isso. É uma experiência boa. E aí, o último ponto que eu acho que também a gente precisa fazer é rever essas funções em que são insubstituíveis e que você tenha muita carga de viagem e que você paga mais quanto mais horas você trabalhar. Porque daí você tirou a mulher do jogo. Enfim, é um dado brutal. Isso é tudo lastreado em pesquisa. Isso é acessível, muito material de Harvard, e é o trabalho da Claudia Goldin, que ganhou o prêmio Nobel. Então, vale um estudo, vale reflexão e vale ação. Legal. E agora a gente tem que ir para o nosso momento LG, lugar de gente. Ana, você teve esse é o nosso momento LG, que a gente pergunta para os nossos convidados, se você tivesse assim um budget limitado, aonde você colocaria esse budget
quando a gente pensa em preparar as pessoas, em gestão de pessoas? Quer dizer, o que você faria com esse dinheiro? Olha, Salvador, se eu tivesse um dinheiro ilimitado, eu Isso. formaria todos os profissionais de todas as empresas, tudo junto. O que eu quero dizer com Que é um isso? pouco do projeto, né? Da ideia de trocar a gente... Mas essa ideia de diversidade, que seria Entendi. legal, mas esse seria de formação mesmo. Eu vim de uma escola, minha primeira função mesmo em RH foi num grande banco internacional. E ele tinha um modelo de formação de pessoas muito bonitinho e ele fazia por bloquinhos, né, de construção. Então você entrou... Uma grande líder, né? Obrigada. Que a gente conhece. É muito maravilhosa e incrível e que eu admiro muito até hoje. Eu sou muito grata de ter ela na minha vida. Mas Não, o que eles precisamos faziam... falar, né? Acho que é importante contar quem é agora, né? É a Lilian Guimarães, que é incrível. E a Lilian me ajudou em todas... Lilian Guimarães. Lilian Guimarães. Hoje uma excelente conselheira e está em várias empresas, pessoa mentoras, espetacular. amiga. E eu tenho certeza que se eu tiver qualquer problema na minha vida, eu ligar para ela, ela vai me atender. E a verdade é que ela fez programas muito fortes de formação. Então, se você entra num lugar, como eu me formo como indivíduo? Como eu me apresento? Como eu converso? Como eu negocio? Então, habilidades interpessoais. A gente formava nisso daqui. Depois, eu virei líder. Como eu me formo como líder? Formaria todo mundo como líder e tentaria colocar iguais com iguais, para você aprender com os seus pares. E se imagina o seguinte, por que essa ideia, né? Eu passei por isso e eu sei como a gente consegue se fortalecer quando a gente tem pares estudando a mesma coisa e quando você tem repertório para fazer. Se você não tem repertório, é muito difícil subir. Então, se eu tivesse dinheiro ilimitado, eu formaria todos os profissionais de todas as empresas ao mesmo tempo, dentro de todos os seus níveis e daquilo que precisa ser aprendido. Virei líder de líder. Como é que eu sou líder de líder? Ah, você tem que aprender isso, aquilo. E falar, trocar. Porque daí não é sorte você ter um líder bom. Não é sorte você ter um profissional bom. Isso aqui é recorrente. E ninguém deveria ter a sorte de ter um bom profissional, a sorte de ter um bom líder. Deveria ser condição básica de trabalho para todo mundo. Com certeza. Esse foi o nosso momento LG, lugar de gente. Ana, a gente está chegando no final, assim, né? Um show de dados e números, né? Assim, acho que eu queria te dizer, eu te admiro bastante, assim, você é para mim, um das melhores profissionais de gestão de pessoas e adjacências, né? Porque cada vez a gente está assumindo mais coisas hoje no Brasil. É muito bacana ver pessoas como você nessa posição, impactando não só a tua empresa, mas o mercado e o Brasil. Então, isso é muito legal. Você estava falando que, puxa, as mulheres que quebraram o teto de vidro, né? E quando você fala de vidro, né, sempre tem cicatrizes, né, nesse vidro, né? Quer dizer, quebrar esse teto de vidro deixa cicatrizes, é complicado. Do ponto de vista pessoal, o que é isso hoje para você? Ai, Salvador, essa eu não estava pronta para responder. Essa era para terminar, né? Era para terminar. Ai, Salvador tem sempre muitos... Tem sempre cicatrizes, né? Tem muitas cicatrizes. Sempre eu falo que tem pressupostos que as pessoas têm em relação a uma mulher na liderança que são sempre difíceis de lidar. Então, de você ser vista como arrogante quando você, na verdade, é assertiva. Essas coisas parecem meio clichês, de você ter que se provar com muito número. A verdade é que eu decidi não brigar com as regras do jogo. Eu entendi onde elas estavam. E aí eu resolvi jogar com elas. Porque ia ser muito mais esperto eu jogar com as regras do jogo do que eu tentar mudá-las. Então, algumas coisas que me ajudaram muito na minha carreira é falar. Eu falo o que eu quero, qual posição eu quero, em que cadeira eu quero, em que tempo. Eu falo da minha remuneração, o que eu quero receber, como eu quero receber. Já escutei muito não, tá? Não é que eu sempre tenho. Claro. Direto já escutei não, muitas vezes. Eu não me omito à mesa e eu sempre trago o número. Então, o meu cacuete é andar com uma pasta de meta. E aí eu falo, mas eu fiz A, eu fiz B, eu fiz C. Porque daí eu descobri que eu não estou envaidecida se for verdade. A gente tem muito medo, a mulher tem muito medo de falar de si, a gente acha feio, a gente é educada a não se gabar do que faz. Mas eu descobri o truque, que é sempre, quando é verdade, você não está se gabando, você só está mostrando e você está se defendendo. Então, eu acho que essa foi o maior aprendizado que eu tive ao longo do caminho. E sempre vai ter aquela questão que toda mulher pergunta, toda mulher que me encontra e fala, nossa, como é que você consegue dar conta de tudo? Eu não consigo dar conta de tudo. Eu tenho muita ajuda. Eu tenho ajuda em casa, eu tenho uma equipe
fenomenal. Gente, eu falo com uma tranquilidade que minha equipe é fora de série. Você é casado e tem 2 filhos, é isso? Eu sou casada e tenho 2 filhos. Tive muitas vezes a conversa com o meu marido de distribuição de tarefa, porque é necessário fazer de tempos em tempos. Eu falo que tipo, é renovação de votos. Renovação de SLA. De SLA. O casamento é um contrato, gente. É verdade. É um contrato. E você tem que recontratar o tempo inteiro. Exatamente. Os meninos sabem que eu trabalho, que eu amo o trabalho e que muitas vezes eu não vou estar com eles porque eu estou estudando e eu estou investindo na minha carreira ou porque eu estou no trabalho e que eu sou uma mãe melhor porque eu trabalho. Mas essas coisas, elas não são implícitas. Elas são explícitas na minha casa. E dói de falar. São 2 meninos. São 2 meninos. O Thiago e o Felipe, 15 e 12. Que bacana. E aí a coisa mais linda que aconteceu, e acho que é para fechar isso tudo, eu saí numa matéria em um desses grandes jornais e acabou dando capa. E, gente, quem não, né? Tipo, quem não, né? Quem não, né? Isso, assim, eu sou de carne e osso também, Claro. fiquei feliz que saiu na capa. E aí eu dividi com eles. E aí o meu filho mais velho escreveu, falou assim, mãe, eu tenho um orgulho e uma admiração por você que eu não consigo explicar. Você é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Eu falei, filho, isso não é exatamente verdade, mas eu peguei. Fala isso agora, deixa eu gravar. Deixa a mamãe gravar. Não é verdade, mas eu vou pegar pra mim. Então, vale a pena. Muito legal. Parabéns aí pra essa jornada. Obrigada. Muito legal. É isso, super obrigado. Foi um episódio incrível. Espero que você que esteja ouvindo e assistindo ache tão incrível quanto eu achei. Acho que o Salvador também. E obrigado. Eu que agradeço. E daqui a pouquinho a gente faz o nosso debriefing. E vamos ao nosso debriefing. Ali, uma aula hoje sobre esse assunto que está polêmico nos dias de hoje, né? Quer dizer... Eu vou lançar o desafio aqui, que é... Eu duvido que alguém tenha um episódio melhor do que esse sobre diversidade e inclusão, não necessariamente por nossa responsabilidade, mas pela da nossa convidada, que foi incrível. Nós procuramos não atrapalhar a nossa convidada, né? Não sei se com sucesso. Né? Mas eu achei, cara, primeiro muita... Ela colocou as coisas de uma maneira muito clara, muito honesta, né? Muito objetiva. Acho que isso foi muito, muito bacana. Eu fiquei assim... Esse é um tema que primeiro eu concordo 200% com tudo que ela colocou, né? Eu sempre acreditei que diversidade muda ponteiro em uma organização no aspecto de cultura, de gestão de pessoas, de tornar uma organização melhor, de você poder... que um talento que tem uma competência e que se ele põe essa capa para poder conviver com outros, ele não é o melhor talento. E quando ele tira essa capa e pode usar todo o seu talento, ele pode ser quem ele é, quem ela é, né? É claro que vai ser o melhor talento e isso é bom para a organização. Assim como eu achei perfeito a coisa do líder que vai falar com uma pessoa trans e que se emociona e que eu acho que eu tenho certeza, por coisas de vida, de que isso abre uma porta na cabeça da pessoa do tipo, puxa, peraí, a verdade pode estar em outras caixinhas que eu não estou olhando. É óbvio que ele vai olhar o negócio dele, como ele avalia negócio, como ele avalia risco, como ele avalia oportunidade de uma maneira diferente. Né? Porque aquilo ali abriu uma caixinha, ele falou, e ele vai olhar aquilo e vai incorporar isso na rotina dele. Eu achei muito bacana. Achei também, e eu falei isso para ela, e acho que essa coisa esse equilíbrio entre o empurrão e o cacarejar, né? Não, nós fazemos diversidade e tal, né? Mas a gente tem que também dar aqueles empurrãozinhos. E eu acho que os clássicos aqui no Brasil você olhar pelo que a pessoa entrega e não pelas suas origens, né? Pô, que faculdade que você fez, faculdade de elite e tal, não sei o que. É óbvio que isso limita, de novo, o pool, a piscina onde você vai buscar talentos, né? Tirar inglês e dar inglês, quer dizer, a gente viu isso inclusive no episódio com a L'Oréal, né? Ou seja, esses são nudges, são empurrãozinhos necessários para que você amplie o pool de talentos que você vai buscar. Então, eu achei um episódio, como você falou, para mim,
Acho que foi no momento que a gente está vivendo hoje, acho que é um episódio necessário, né? Achei muito didático, né? Eu se fosse uma pessoa de RH e tivesse esse episódio disponível, eu assistiria Você com já papel e quase caneta. é uma pessoa de RH, né, Ale? Mas se eu tivesse uma posição em que eu precisasse lidar com esse tipo de assunto, com o tema da diversidade e inclusão, eu provavelmente assistiria esse episódio mais de uma vez com papel e caneta, porque ela dá, de fato, dicas que eu avalio como preciosas para quem está envolvido nesse tipo de desafio, né? Uma das coisas que me chamam a atenção é a ideia de que quando você assume um compromisso desse tipo, você precisa ir numa linha reta. E ela, num dado momento, ela fala sobre redes sociais e ela diz... a gente posta as coisas, comunica as coisas, mas não se preocupa tanto com a quantidade de likes que um assunto tem ou com os comentários dos haters, que é uma realidade das redes sociais. A gente agora, essa altura, já está até satisfeito, né, de ter os nossos haters. Não sei se alguns de vocês que estão assistindo devem estar nessa categoria. De alguma maneira, a gente agradece, porque as pessoas estão se dando ao trabalho de consumir o nosso conteúdo, de avaliar o nosso produto. Tem gente que não gosta. Quando o comentário é propositivo, a gente procura melhorar. Mas muitas vezes não é propositivo. E o que ela diz é, quando você está num tema que é controverso como esse da diversidade e inclusão, não deveria ser, mas é um tema controverso, tem muita gente que não gosta, tem muito hater, ela não se deixa abalar, a companhia não se deixa abalar pelos comentários negativos, porque eles têm um norte, eles vão seguir esse norte, vão fazer ajustes de rota, fazem ajustes de rota de acordo com feedbacks produtivos. Aquilo que é gente que basicamente não respeita essa agenda, acha que essa agenda é desnecessária, a empresa não vai se deter por conta disso. E aí eu me lembro de um exemplo que ela traz do curso dela de Yale, em que um colega de curso, um homem asiático, que pelo que ela descreve é bastante machista, ele fica incomodado com a discussão e diz, mas na minha casa a minha mulher cuida dos cachorros, cuida das crianças e ela é feliz. E o argumento que a Ana usa para contradizê-lo de certa maneira tá bom, independentemente do que acontece na sua casa, você está disposto a abrir mão de um pool enorme de talentos que são mulheres que têm suas carreiras eventualmente barradas pelo machismo estrutural das companhias, e aí essa pessoa dá um passo atrás e fala, opa, não. Exatamente. E isso vale para quem não acredita que essa agenda é positiva por si só, que ela tem um valor intrínseco. Um jeito importante de olhar para isso tá bom, mas isso não depende muito do que eu gosto, do que eu acredito. Isso é uma questão de negócios, basicamente, né? E outro, assim, como ela falou bem, é o pilar da inovação, né? Ou seja, se você tem uma equipe que pensa coisas diferentes, que olha problemas sobre aspectos diferentes, né? É óbvio que você vai ser uma empresa mais rica, você vai ser uma empresa mais inovadora. O Maurício Jamelaro aqui da Heineken, que esteve aqui no programa, contou o exemplo, né, do deficiente que chamou ele no espelho, no banheiro e falou, olha, você está vendo alguma coisa diferente? Não, eu estou me enxergando. Pois eu não estou me enxergando. E eles refizeram o espelho do banheiro masculino, da Heineken. Isso é um exemplo de inovação, ou seja, imagina isso aplicado a produto, imagina isso aplicado a uma abordagem para cliente, quer dizer, você poder olhar isso sob vários aspectos, isso é bom para a empresa, isso é saudável para a organização e vai tornar organizações mais eficazes e, de novo, fazendo bem para a sociedade, que no final das contas que todo mundo quer, né? Perfeito. Esse então foi mais um episódio do nosso podcast Work in Progress. A gente agradece especialmente a você que acompanha e que gosta do nosso podcast. E aos haters também. Aos haters já agradeci aos haters, mas agradeço sobretudo de coração a você que nos acompanha e que gosta do conteúdo, e a gente está super aberto a comentários, sejam eles positivos, negativos, sempre com a intenção de melhorar. Obrigado e até a próxima.